Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Eu gostaria de compartilhar com você sobre erros que cometemos, conscientes e até inconscientes, mas que prejudicam a nossa família. Tem coisa que a gente está fazendo e a gente não sabe que isso prejudica a nossa família. Sabe por quê? Porque certos erros você não verá agora. Certos erros que eu e você poderemos cometer com filhos, por exemplo, você não verá agora que eles são crianças. Eles não se rebelam, eles não falam, eles não reclamam. Mas é você semeando errado hoje, quando for na adolescência, na juventude, na vida adulta, você vê o estrago que a sua família vivenciou. Muitos desses erros são conscientes, porque você já viu em algum programa de televisão, já ouviu em alguma mensagem, já leu em algum lugar que isso não deve ser feito e você ainda continua fazendo. Outros são inconscientes, você não percebe, mas você pode estar fazendo. Elas prejudicam não só a nossa família, mas elas prejudicam a nossa vida espiritual. Porque tudo que eu faço contra a família, eu faço contra a vontade de Deus. Entenda isso. Tudo que eu faço contra a família, eu faço contra Deus. Porque a família não é meu projeto, é projeto de Deus. Deus ama a família, Deus abençoa a família, Deus preserva a família. E se eu não estou preservando a família, se eu não estou protegendo a família, se eu não estou amando a família como Deus preserva, cuida e ama, eu estou afrontando a Deus. Eu estou entristecendo o coração de Deus. Portanto, o que eu faço com a minha família também afeta a minha vida espiritual, porque eu estou mexendo com algo que é muito precioso para Deus. Quem trabalha para destruir a família é o diabo. Ele não precisa de ajuda, ele já é muito eficiente. Você tem que estar do lado de cá. Você tem que estar do lado de preservar e cuidar da sua família. Como certamente a nossa luta, sabe, é a gente entender esse desafio que nós temos diariamente. Cada cristão, ele é responsável pela sua família. Cada cristão. Porque você conhece a verdade que talvez os seus parentes ainda não conheçam. Você repete isso comigo? Cada cristão foi fraco. Cada cristão é responsável por sua família. Uma outra coisa que a Bíblia nos ensina, irmãos, é que a forma como lidamos com a família demonstra o nosso compromisso em agradar a Deus. Queria que você repetisse isso também. A forma como lidamos com a nossa família demonstra o nosso compromisso em agradar a Deus. Se você não cala quando tem que calar, se você não respira fundo e conta até 10, se você não se impõe, se você não semeia a palavra de Deus, você está demonstrando que compromisso você tem de agradar a Deus. Porque Deus ama a família, Ele preserva a família. A nossa vida espiritual, ela determina como a gente age em família. Você sabia disso? Se você está bem espiritualmente, você faz o que Deus espera de você na sua família. Mas quando a sua vida espiritual não está bem, você não age como Deus espera que você haja na família. Repete isso também. Nossa vida espiritual determinará como agiremos em família. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é pacificadora. Uma pessoa com uma vida espiritual meio abalada é briga, é intolerância. Entende? Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem compaixão. Uma pessoa sem o Espírito Santo é olho por olho, dentro por dentro. Bateu, levou. Se falar, eu respondo. Você está entendendo que a vida espiritual, ela determina como a gente age em família? Como hoje é dia das mães, a minha ênfase especial é para as mães. Eu vou falar mais de mãe, mas eu quero dizer que esses princípios também servem para o pai, também servem para os tios, também servem para os avós, também servem para qualquer crente que ainda vai constituir a sua família. Portanto, o que eu quero compartilhar com você nesse mês da família, e especialmente hoje, mães, no seu dia, é erros que mães não devem cometer. Eu começo agora de manhã, paro no meio da mensagem e concluo à noite. Quem veio pela manhã e vier à noite vai pegar a mensagem completa. Quem vier à noite vai pegar só a segunda parte da mensagem. Erros que as mães, que avós, que pais, que crentes não devem cometer com a sua família. E o primeiro deles, que a Bíblia nos dá vastos exemplos, e eu quero só compartilhar um deles hoje
lá em Gênesis capítulo 25, verso 28. Gênesis 25, 28. Diz assim: Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca, a mãe, preferia a Jacó. Você entende qual é o grande erro que muitas mães, pais, tios, avós, muitos crentes cometem dentro de casa? A preferência, irmãos, é um erro mortal. A preferência é um erro que desagrada o coração de Deus. Há um grande equívoco entre tratar com diferença e dar preferência. Parecem a mesma coisa, mas não são. Parecem parecidos. É muito comum as pessoas acharem assim: não, eu não estou dando preferência, eu estou tratando com... Não, você está dando preferência. Vamos entender um pouquinho sobre isso, irmãos, porque tratar tem a ver com reconhecer, tem a ver com respeitar a personalidade, os gostos de cada membro da família. Tem um que é mais brincalhão, tem outro que não é. Com o que é mais brincalhão, você brinca. Com quem não é, você não brinca. O que é isso? Tratar com diferença. Tem um que se irrita logo, o outro é mais pacífico. Então você não vai falar do mesmo jeito, porque se você falar do mesmo jeito para os dois, as reações vão ser de acordo com a personalidade de cada um. Então você trata com diferença. Um você sente e conversa mais. Dentro de casa nós temos diferença de personalidade, nós temos diferença muitas vezes de paternidade, temos diferenças de idade, temos diferenças, irmãos, gerações. E é necessário que a gente trate com diferença, respeitando a particularidade, o tempo, o time de cada um. Mas dar preferência, irmãos, é diferente, porque dar diferença é preterir alguém, é tratar com desigualdade, é ser injusto, porque às vezes um tem mais vantagem do que outro, um tem mais benefício do que outro, um recebe uma reclamação diferente do outro, um tem mais flexibilidade do que o outro. Aí a gente justifica: não, mas fulano é mais compreensivo, mas Beltrano chega mais junto, é mais atencioso, faz por onde. Isso não existe, irmão, isso é justificativa humana. Os pais, as mães, não podem dar preferência, não podem agir com parcialidade, não podem dar desvantagem para seus filhos. O perigo não é quando eles são pequenos, volto mais uma vez a dizer, o perigo é quando eles crescem, porque filhos crescem, e quando eles crescem, eles começam a desenvolver a sua razão, eles começam a desenvolver o seu senso crítico, e eles começam a perceber: poxa, não gritam assim comigo, ou só gritam assim comigo. Poxa, fulano fez o que eu fiz, mas não levou o que eu levei, não ouviu o que eu ouvi, não passou pelo que eu passei. Filhos crescem, a razão se desenvolve e o senso crítico. Quem faz não percebe, quem fala não percebe, quem aperta não percebe, mas quem leva o apertão percebe, quem ouve percebe, quem é afetado percebe, e percebe olhando para os outros e olhando para si. Percebam, irmãos, que o tratamento diferenciado, ele vai gerar competitividade muitas vezes entre os irmãos, inveja entre os irmãos, e vai produzir mágoa, tristeza, rancor, indiferença com aqueles que eles acham que estão lhe tratando sem preferência, com parcialidade. Muitos irmãos de sangue hoje, eles não são mais amigos por culpa dos pais. Você que é adulto, como é a relação com seus irmãos? Veja se você não é unido porque os pais faziam isso, ou veja se vocês não são distantes porque os pais não estimulavam isso.
A gente pode parar para pensar e olhar para a nossa própria história e não permitir que o lado negativo da nossa criação seja reproduzido sobre os nossos netos, nossos sobrinhos ou os nossos filhos. Quem semeia diferença vai colher diferença. Os filhos crescem e eles reproduzem o que aprenderam. Gênesis capítulo 27, verso 41, dirá assim: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: quando acabar os dias de luto da morte do meu pai, eu matarei o meu irmão Jacó. Olha o que Jacó e Rebeca semearam. Agora há um irmão idealizando matar o outro. Guardou rancor pela preferência que os pais tinham uns pelos outros. Esaú, irmãos de Jacó, eles se tornaram inimigos por longos anos, e os pais tiveram que conviver com aquela situação produzida por eles. Triste, decepcionante, quando pais envelhecem e dizem: meus filhos não vêm me ver, meus filhos não se preocupam comigo, meus filhos não se falam. Mudar essa situação, irmãos, só Deus. E louvado seja Deus, porque no caso de Esaú e Jacó, Deus mudou essa situação. Foi Deus quem produziu, criou a circunstância para que um dia, depois de muitos anos e muito sofrimento e muito distanciamento, esses irmãos novamente se reencontrassem e Jacó pedisse perdão ao seu irmão e seu irmão liberasse perdão, o que nós veremos no final da história deles em Gênesis 33, verso 2 e 4. Gênesis 33, verso 2 e 4. Colocou as servas e os seus filhos à frente, falando de Jacó, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes, como sinal de respeito e submissão. Esaú correu ao encontro de Jacó, e o abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram. Anos de inimizade, anos de distância, por causa da semeadura dos seus pais, da sua mãe. Deus pode fazer isso, Deus pode fazer isso. Deus é especialista em fazer isso, mas você não pode jogar essa conta para as mãos de Deus. Deus tinha propósito na vida de Jacó. Deus tinha que fazer isso, porque Jacó era o sucessor do seu pai. Mas não espere que você terá tempos fáceis se você não aprender a diferença entre tratar com diferença e dar preferência. Não dê preferência a nenhum dos seus filhos. Trate todos eles iguais. Trate todos os seus familiares iguais. Você não depende da pessoa, de como a pessoa lhe trata. Você precisa tratar todos de forma igual, ainda que tratando cada um de acordo com a sua personalidade. Amém? Segundo erro que muitas mães cometem e não podem cometer. Está registrado, irmãos, lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 22. Verso de 2 a 4. 2 Crônicas 22, de 2 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, neta de Onri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava bons conselhos. É isso? Lhe dava maus conselhos.
E ele fez o que o Senhor reprova, assim como os membros da família de Acabe haviam feito, pois, depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para a sua ruína. Sua mãe se tornou conselheira para a sua ruína. Irmãos, o texto, Acasias, ele foi rei de Israel, um dos reis de Jerusalém. Ele começou a reinar com 22 anos. Ele era filho de Jeroão, o rei anterior. E ele, quando começou a reinar, irmãos, naquela época, por causa da idade, era muito comum que seus pais desempenhassem um papel fundamental de usar a sua experiência de vida real como conselheira para os seus filhos. Atalia, mãe de Acasias, esposa de Jeorão, ela era filha e neta de reis. Sua experiência de vida no palácio, na administração, deveria ajudar seu filho a ter um reinado próspero e não tão curto, de 1 ano apenas. Mas a Bíblia, irmãos, nos diz e revela que foi ela quem arruinou. E ela arruinou, irmãos, por causa dos conselhos que dava. Porque os conselhos que ela dava a seu filho atendiam a interesses pessoais, atendiam a interesses para alcançar benefícios e privilégios. Os conselhos que ela dava não era por temor ao Senhor e nem para agradar ao Senhor. Aprenda uma coisa, mãe, pai, avó, tio, meu irmão em Cristo. Conselhos maus são sementes de destruição. Conselhos que não honram a Deus, conselhos que não cumprem a palavra de Deus, são sementes de destruição. Deus não pode abençoar filhos que não são encorajados a honrar a Deus com suas escolhas. Abrindo parênteses, os pais não são responsáveis pelos atos isolados e independentes dos seus filhos. Seus filhos são responsáveis pelos seus atos, mas você é responsável pelo conselho que dá, que determinará aquele ato, ou pela omissão. Porque tanto você poderá aconselhar e ele não seguir, e você aconselhou certo, como você pode ter medo, constrangimento e não aconselhar como deveria. Porque tanto não aconselhar é tão prejudicial e errado como aconselhar errado, como aconselhar mal. E você pode errar com seu filho, ou dando um conselho mal, ou não aconselhando, se omitindo. E aí sim, pai, mãe, crente no Senhor Jesus, você é responsabilizado pelas ações de alguém que, podendo receber de você conselhos bons, não recebeu. O verso 9, olha o que é que diz no verso 9. Ele diz assim: saiu então em busca de Acasias, e os seus soldados o capturaram em Samaria, onde estava escondido. Levado a Geu, Acasias foi morto. O verso 9, irmãos, então nos dá conta de que Acasias morrerá por causa de suas ações. Ações que foram estimuladas e movidas pelos maus conselhos de sua mãe, que não estava preocupado em dar conselhos que agradavam ao Senhor. Foi a sua mãe responsável pela morte do seu filho. Muitos erros que muitos filhos estão cometendo hoje são resultados ou de conselhos maus ou de omissões. Os pais se calaram quando deveriam ter falado alguma coisa. Volto a dizer, você não é responsável pelo ato isolado independente do seu filho. Se ele é ensinado no certo, mas ele age errado, ele é responsável pelas suas ações. Mas quando você aconselha errado ou não aconselha, você passa a ser responsável. E aí eu pergunto para você, mãe, e também pai, e avô, e tio, e servo do Senhor, que é responsável pela sua família. O que você pretende semear na vida dos seus filhos? O que você pretende semear na vida da sua família? Agora pela manhã nós vimos 2 erros comuns. Pais, mães, que muitas vezes dão preferência a um dos filhos, porque confunde o tratar diferente com dar preferência, e mães que dão maus conselhos,
E lembrando mais uma vez que não dar conselho é um mau conselho. E isso estraga a vida do seu filho. O que é que você pretende semear na vida do seu filho? À noite nós continuaremos. O sermão acaba aqui. É um só, dividido em duas partes. À noite nós continuaremos a falar sobre erros que não devemos cometer. Erros que destroem a nossa família. Que você, mãe, que está me assistindo, ou você que está aqui presente, possa ter no seu coração o compromisso contínuo, renovando a cada manhã, de ser instrumento de bênção na vida de seus filhos.